Veremos neste vídeo uma das maravilhas do mundo antigo, a única que ainda é possível visitar. Vamos ver alguns dos mistérios de 4.500 anos atrás que esperam ser desvendados. Assim, este vídeo é uma viagem no tempo, com um misto de emoções e sentimentos que esses monumentos do mundo antigo apresentam. As pirâmides de Gizé. As grandes pirâmides estão localizadas no nordeste da África, nordeste do Egito, na cidade de Gizé, que faz parte da região metropolitana do Cairo, a capital do país. No Egito existem 118 pirâmides, e o que é curioso é que todas elas estão localizadas no lado oeste do rio Nilo. A explicação para isso pode vir da mitologia egípcia. Os antigos egípcios associavam o nascimento e o fim da vida, respectivamente, ao nascer e ao pôr do sol. O Egito é um país que muito do que gira em torno do rio Nilo. Então, daí pode surgir a explicação. O pôr do sol se dá do lado oeste do rio Nilo. No Egito Antigo, o status social elevado era valorizado, e as dimensões do túmulo serviam para identificar qual foi o status social em vida da pessoa. Apenas reis e rainhas poderiam fazer os seus túmulos em formato de pirâmides. De todo esse rol de 118 pirâmides, as mais famosas estão localizadas na Necrópole de Gizé. A Necrópole de Gizé é um sítio arqueológico composto pela Pirâmide de Quéops, Pirâmide de Quéfren, Pirâmide de Miquerinos, as 3 pirâmides pequenas, a Grande Esfinge, templos, cemitérios e as ruínas de uma vila de trabalhadores. Quéops, Quéfren e Miquerinos foram faraós da 4ª dinastia do Antigo Egito e foram, respectivamente, pai, filho e neto. A pirâmide de Quéops é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que continua de pé. As demais foram todas destruídas. Além das 3 pirâmides, os demais monumentos da Necrópole de Gizé, de uma forma ou de outra, referem-se a esses 3 faraós. A Grande Pirâmide de Gizé, que é a pirâmide do faraó Quéops, foi construída entre o período de 2700 e 2500 a.C. A pirâmide é gigantesca e tudo que se refere a ela é grandioso. A quantidade de materiais que foram utilizados na sua construção, o peso de cada um dos blocos de pedra que foram utilizados, a altura do monumento, o comprimento da sua base e o volume em metros cúbicos. Além disso, parte dos materiais que foram utilizados tiveram que ser transportados de muito longe. Há exemplo de blocos pesando até 80 toneladas que foram transportados de Assuã, que fica a mais de 850 quilômetros de distância. Uma construção dessa magnitude, há 2.500 anos antes de Cristo, levanta inúmeros questionamentos. Questionamentos em relação aos diversos recursos para viabilizar a realização da obra, a exemplo dos que se referem a finanças, pessoal, infraestrutura, técnicas e até as que envolvem a inteligência necessária para administrar todo o processo, levando em conta as condições precárias da época. A construção de um monumento de tal porte remete a atividades complexas de planejamento e execução, inclusive no que diz respeito a atividades de logística, transporte e elevação de blocos enormes, entre vários outros. Sem os equipamentos de apoio que não existiam na época, tais como máquinas, guindastes, veículos de carga pesada, entre outros, é difícil imaginar como a sua construção pode ter sido possível. Quanto à execução dos serviços, foram utilizados mão de obra contratada ou escrava. Uma certeza que se tem é que levou muito tempo para ser construída essa pirâmide, talvez algo em torno de 26 anos. Depois de Quéops
Vieram os reinados de Quéfren e depois o de Miquerinos, e eles resolveram fazer também as suas pirâmides. A pirâmide de Quéfren é a segunda mais alta e é a única que ainda tem uma parte do revestimento no topo. A pirâmide de Miquerinos é a menor das três, e nas proximidades existem 3 outras pirâmides menores que podem ter sido das rainhas do faraó. A comprovação da dificuldade de construção dessas 3 pirâmides é que, depois de cerca de 3.800 anos, começando pela de Miquerinos, tentaram destruí-las, mas não conseguiram. Quando conseguiam remover e jogar uma pedra do alto, de tão pesada ela se enterrava no chão e tinham outro trabalho enorme para desenterrar. Depois de 8 meses de trabalho, conseguiram danificar apenas uma parte da pirâmide. Constataram que a destruição era cara e lenta e terminaram desistindo. Para efeito de comparação entre as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, a altura, a base e o volume das 2 primeiras se aproximam. A pirâmide de Miquerinos tem altura e base menor que a metade das outras. Recentemente foi iniciado um projeto que tinha como objetivo restaurar os danos proporcionados pela tentativa de destruição da pirâmide, mas a ideia foi logo em seguida abortada. Ao conhecer de perto construções do porte dessas pirâmides gigantescas, é interessante procurar entender os motivos que levaram às suas realizações. As atitudes em relação aos mortos em muitos países limitam-se apenas aos valores sentimentais e espirituais. Em termos materiais, utilizam apenas uma lápide para identificar o local do sepultamento e nada mais que isso. Então, pode-se questionar, em lugar de simples lápides, como muitas culturas fazem pelo mundo afora, por que os antigos egípcios se preocupavam tanto com o que poderia vir depois da morte? O que poderia justificar uma construção faraônica para servir apenas para abrigar restos mortais? Ao que parece, tudo partia de algumas crenças sobre a morte. Os antigos egípcios acreditavam que após a morte, uma parte do espírito permanecia com o seu cadáver. Acreditavam ainda que a morte na Terra significaria o início de uma nova vida em outro mundo. Dessa forma, a preocupação com os restos mortais seria necessária para que o faraó, morto, pudesse desempenhar seu novo papel nessa nova vida. Nessa nova vida, o faraó poderia ser, talvez, o rei dos mortos. Com essa crença em mente, desenvolveram as técnicas de embalsamento e as construções de pirâmides. As pirâmides seriam uma espécie de máquina da ressurreição, a casa da passagem da alma do faraó da terra para a morada dos deuses. As pirâmides tinham também como objetivo proteger e impedir que as riquezas do faraó caíssem nas mãos de saqueadores, dos seus rivais ou sucessores. Na verdade, eles tinham como crença que, ao enterrar todos os seus pertences valiosos nas pirâmides, iriam continuar usufruindo das suas riquezas tão logo despertassem na nova vida, a morada dos deuses. Com a disseminação popular de que, além dos restos mortais, as pirâmides abrigavam as riquezas e outros pertences do faraó, os saqueadores entraram em ação. Por conta do atrativo valioso armazenado, todas as pirâmides foram, ao longo do tempo, alvos de saques. Apenas um faraó teve os restos mortais preservados dos saqueadores. Foi o Tutancâmon. As ações dos saqueadores envolveu as pirâmides por dentro e por fora. O revestimento das pirâmides foi retirado, e isso foi o que ocasionou, por exemplo, na redução da altura da Grande Pirâmide. A Grande Esfinge de Gizé é uma estátua em bloco imenso de calcário esculpido. Apresenta corpo de leão e cabeça que, ao que parece, é a do faraó Quéfren. Sobre a ausência do nariz,
estudo arqueológico concluiu que foi intencionalmente quebrado. Existem várias lendas tentando explicar o motivo. Uma delas é que isso impediria o retorno à vida. As pirâmides de Gizé, com mais de 14 milhões de visitantes por ano, são um dos principais destinos turísticos do mundo. A iniciativa do Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito para desenvolver estratégias de marketing turístico é promissora. Na verdade, como destino turístico, essas pirâmides são famosas desde a antiguidade. Vários fatores podem contribuir para aumentar o fluxo de uma atração turística. Ser o mais alto do mundo, por exemplo, pode ser um desses atrativos. A Grande Pirâmide conseguiu ser a construção mais alta do mundo por cerca de 3.800 anos. Depois disso, esse recorde já foi ultrapassado várias e várias vezes. Atualmente, o recorde de ser o mais alto do mundo continua sendo do mundo árabe. É o Burj Khalifa de Dubai. Finalizando, o sentimento de estar diante de monumentos de mais de 2.500 anos antes de Cristo é indescritível. Ver, apreciar, sentir e imaginar como foi possível fazer o que foi feito são experiências incríveis de viagem e merecem ser vivenciadas. O Egito tem uma história riquíssima e, a este respeito, tem muito o que oferecer como atrativos turísticos para quem gosta de apreciar fragmentos da história. Como já foi mencionado, entre tantas preciosidades, é do Egito a única maravilha do mundo antigo. Por tudo que vimos e muito mais, vale muito a pena vivenciar a experiência das grandes pirâmides de Gizé. Por aqui encerramos. Até a nossa próxima viagem.